O Brasil tem uma característica de inovar muito em tecnologia da informação, aplicações mais simples do ponto de vista de complexidade tecnológica e engenharia. A gente programa basicamente isso e tenta inovar por aí. Inclusive, os nossos unicórnios estão majoritariamente concentrados nessa área. Como você vê a ascensão das deep techs com biotecnologia, tecnologias climáticas e esses outros segmentos de mercado que demandam uma natureza diferente e que aqui no Brasil nós não estamos tão acostumados a produzir inovação e tecnologia? Eu tô vendo de uma forma super positiva. Inclusive, recentemente saíram alguns estudos sobre deep techs aqui. A gente está vendo um crescimento bem grande. Então, hoje já foi monitorado cerca de 900 startups no Brasil em deep tech. E por deep tech a gente entende aquelas empresas que têm avanços científicos bastante complexos, mas pode estar dentro, por exemplo, de inteligência artificial, blockchain, né, dessas tecnologias, nano, nas áreas de biotech e nanotecnologia, mas o deep tech, né, que precisa desses avanços científicos bastante grandes e complexos, você pode usar em várias áreas. E a gente viu aqui no Brasil, nesses últimos tempos, muito por conta também, eu acho que da transição energética, do que a gente está vivendo de clima. E o Brasil é um dos maiores países que olham essa parte de sustentabilidade. Isso vai crescer bastante. Então, nesse estudo, eles mostraram que do Emerge, que a gente já chegou a 900 empresas, mais ou menos, de deep tech, sendo que aqui no Sudeste está em cerca de 60 e poucos por cento, e só em São Paulo 55% das empresas estão concentradas. Elas ainda estão no nível de maturidade que precisa de um tempo de evolução, mas que já estão começando a aparecer de forma bastante consistente. Então, é interessante olhar para esse mercado, porque elas vão precisar de bastante capital, porque são empresas que, no geral, não é como software, né? Claro. Não que não precise dinheiro, todas precisam de alguma forma, mas quando você está falando de hardware ou de algum tipo de tecnologia mais complexa, você vai precisar de um capital maior. Então, aí entra o ecossistema que a gente estava falando desde o começo. Porque, às vezes, não vai ser um CVC, um Corporate Venture Capital, ou uma firma de Venture Capital, de investimento de risco, sozinhas que vão financiar essa nova solução. Você vai buscar fomento do governo. E aí você tem FAPESP, PIP, Embrapi, você tem uma série de outros players para conectar nesse ecossistema para fazer essas tecnologias acontecerem. Mas eu estou vendo um movimento muito interessante. Por conta da transição energética, a gente vai ter um mercado livre de energia, por conta do PDI, da ANEEL, que está olhando para isso, pesquisa e desenvolvimento e inovação, então trazendo startups e empresas para esse mercado, para explorar e trabalhar novas tecnologias. E pela situação que a gente falou, né? Claro. Os problemas. O problema é climático, claro. Chuvas, inundações que estão acontecendo cada vez mais, furacões onde eventualmente não tinha. Então, isso vai requerer soluções de deep tech para ajudar, vinculada ao software que sempre vai existir. Então, eu acho que é um momento muito positivo para quem está olhando para isso. Vão ter cada vez mais investimentos e interesse corporativo. Na Accenture, a gente olha muito para esse mercado, porque a gente olha muito para a sustentabilidade, porque é impossível a gente continuar, né, como mundo, não olhando para isso. A gente precisa, inclusive, daqui 2 anos, todas as empresas, de acordo com a CVM, vão ter que relatar os seus indicadores de sustentabilidade. Então, todo mundo vai ter que olhar para isso de uma forma muito mais especial, para que a gente possa reverter qualquer situação que esteja acontecendo. Inclusive, a precificação dessas alterações climáticas pode ajudar as próprias empresas a tomarem a decisão de investir em projetos sustentáveis. Agora, especialmente em alguns lugares dos Estados Unidos, naquela costa dos furacões, as companhias de seguro já precificam o que tem acontecido. As empresas de construção, elas estão sendo demandadas para vidros anti-furacão, estruturas anti-terremoto, enfim, coisas que precificam as ações climáticas, né? O terremoto não necessariamente tem a ver com isso, mas os furacões, sem dúvidas, inundações também. E isso faz com que o custo operacional cresça. Total. Se o custo operacional cresce, ele tem um argumento mais tangível
para justificar investimento em projetos mais sustentáveis. Um outro ponto que sempre flerta com o tema do politicamente correto e que a gente precisa olhar de uma maneira bastante madura, porque por mais que haja um lado pressionando nesse fla-flu social que a gente vive, um lado pressionando para que aconteça e o outro lado fingindo que essa história não acontece, as ações climáticas são parte desse tema. A presença feminina nas startups também e a gente também precisa olhar isso de uma maneira madura. A gente precisa estimular as mulheres a participarem, dar espaço. Existem alguns programas de Corporate Venture Capital, como o da Vibra Energia, por exemplo, que olha para as mulheres e investe em startups com presença feminina em um determinado percentual de composição do quadro societário e por aí vai. Como você tem visto esse assunto, a presença das mulheres no processo de inovação, não só global, mas brasileiro também? Eu acho que está um momento, está cada vez mais interessante, porque, de fato, ainda somos minoria, mas a gente está avançando de uma maneira mais conjunta e está acontecendo, né? As startups fundos de venture capital, CVC, são majoritariamente formados por homens, mas a gente já vê uma mudança muito grande acontecendo, porque as mulheres estão, né, entrando nesse espaço e estão se colocando cada vez mais. Em relação a startups e investimentos, o que eu vejo é que você já tem hoje muito mais fundos tendo isso como uma regra, assim, precisa ter, ou eu vou perguntar, já vou colocar isso como um quesito, né, da gente entender se tem mulher dentro do quadro societário da empresa. Então, você tem alguns CVCs que essa é uma das perguntas que já fazem, alguns fundos de firmas de capital de risco que também já estão olhando para isso. Cada vez mais mulheres entrando nas lideranças, né? Recentemente eu tive num evento de CVC e até falando com eles sobre isso, a gente lotou uma sala que antes, há 3 anos atrás, né, tá na 3ª edição, que chama Women in Venture, né, Mulheres em Investimento de Risco. A gente éramos 60, agora já passamos de 150 e a gente vem crescendo. Isso que foi o que foi naquele dia, né? O que se inscreveu foi um número maior. É pouco, mas a gente está ocupando esse espaço e eu acredito que está cada vez mais importante a mulher estar nesse lugar e ser representada e ser vista, porque a gente consegue trazer outras mulheres com a gente. Então, acho que assim, isso faz parte também do mundo da sustentabilidade, ter mulheres, negros, negras, pessoas trans, LGBTQIA+, a gente tem que ter, porque a gente consegue olhar de uma forma muito mais diversa, inclusive para a gente fazer bons investimentos. Isso faz parte, né? O bom investimento é aquele que você consegue olhar de vários ângulos. Então, ter muitas perspectivas para trazer essa inovação e essas empresas. Então, acho que ainda temos um longo caminho pela frente e temos que provocar, temos que, né, colocar a nossa voz, porque, de fato, isso faz diferença nos olhares que a gente tem para investir e para fazer negócios. E aí, de novo, com uma visão bastante pragmática sobre o assunto, vou trazer mais uma pesquisa do MIT. A gente vive encontrando esse tema da diversidade nas organizações. E o MIT foi investigar até que ponto isso faz diferença, mexe o ponteiro do retorno sobre o investimento, que no final das contas, o que motiva o mercado de trabalho. As empresas precisam dar dinheiro. E até que ponto isso é só uma movimentação de marketing, que muitas vezes acaba acontecendo, né? Todos esses assuntos de greenwashing, de empresas que se colocam como socialmente responsáveis ou ecologicamente corretas e, no final das contas, não é bem assim que as coisas funcionam na vida real. E o grande achado é que diversidade, sim, muda o resultado dessas organizações, desde que as pessoas, as empresas encontrem pessoas que compartilhem valores e objetivos. Então, esse é um ponto importante. Quando a empresa encontra pessoas que vieram
de origens completamente diferentes, que têm características completamente diferentes, visões de mundo eventualmente distantes, mas que buscam as mesmas coisas e têm os mesmos valores, a tensão criativa que se gera disso, de fato, muda o resultado e gera valor para as organizações. Não é só falácia. Agora, não dá para só juntar todo mundo que é diferente e achar que dali surgem grandes ideias, grandes coisas. Muitas vezes dali surge só confusão mesmo. Por isso que esse tema precisa ser visto com maturidade e com pragmatismo. Para a gente fechar, Carol, eu quero te perguntar sobre as startups brasileiras, os pesquisadores, os membros dessas pontas que estão associados ao processo de inovação. Quando eles querem se associar às grandes empresas, e às vezes essa é uma grande saída para uma startup que está ali batalhando para breakivar ou não, para buscar investimento, para buscar cliente, a gente sabe o quanto é difícil e a ponta comercial é muito difícil. As startups, às vezes, têm grandes ideias e grandes ideias morrem porque aquela constituição inicial não é potente o suficiente para entregar o resultado para o mercado. E quando ela se conecta a uma grande empresa, essas lacunas que vão acontecendo ali entre os sócios ou entre a primeira onda de colaboradores, essas lacunas vão sendo fechadas. E as grandes empresas acabam sendo um caminho muito inteligente para elas ramparem. Como uma startup se conecta a esse movimento de inovação aberta que a gente mencionou? Acho que é super importante essa pergunta nesse momento atual, porque a gente tem um crescimento gigantesco das startups de 2011, 12 até aqui, e a gente tem momentos diferentes de maturidade do ecossistema. Então, houve um momento em que o matchmaking, né, aquele que a gente brinca, o speed dating, aquele encontro rápido que você sentava corporação e startup, aquilo gerava muitas conexões e possibilidades de negócio. Esse tempo não existe mais. Não funciona só a gente ficar fazendo pitch, né, apresentação e achar que vai rolar sem você ter, né, antes a gente brincava assim, dá para vender no PPT. Hoje você tem que ter o PPT, o Excel e mais algumas coisinhas mais. Não é simples assim. É verdade. Né? Então, hoje você tem que provar um pouco mais do que antes. Né? A gente teve realmente muitas empresas fazendo provas de conceito, centenas e centenas, e nenhum contrato efetivamente acontecendo. Então, hoje, a minha dica, né, para as startups é que elas precisam estar muito mais bem estruturadas para, de fato, conversar com uma corporação, entender o que a corporação está precisando e como ela complementa, ter algum tipo de case de sucesso, já ter algum tipo de tangibilidade, né, tangibilização do negócio. Então, assim, não adianta falar, eu tenho cliente XYZ, porque a gente sabe que, às vezes, o XYZ foi só uma prova de conceito ali que morreu e nunca mais aconteceu. A gente descobre essas coisas, porque a gente fala com outros, né? Não só com a Accenture, mas todas as empresas, de alguma forma, se falam e falam, você realmente, efetivamente, fez negócio com essa empresa? Não, fiz um teste lá e nunca vingou. Então, assim, precisa ter mais consistência, precisa ter cases de sucesso. A gente quer ver como que a tecnologia foi implementada para aquela solução, para aquela dor, como que a sua solução está no mercado. Se aquele negócio que você tem, ele foi um negócio de uma venda só ou tem recorrência, porque você realmente tem um cliente que está recorrente. Mas como que a gente faz se eu nunca conseguir? Você tem empresas que são menores e aí você tem que entender o seu tamanho e o tamanho da empresa para eventualmente começar. Começa com um negócio com uma empresa menor. Você não precisa escolher as maiores do Brasil. Tenta escolher as menores, criar alguns cases, entender como a sua solução está se desenvolvendo ali dentro para chegar depois numa companhia muito maior. E isso vale para o investimento. A gente tem que, como empresa, startup, analisar quem de fato faz sentido estar comigo nessa jornada. Porque tem empresa que talvez você precise de ajuda mais tecnológica e tem empresa que talvez você precise de ajuda mais para entrada num novo mercado. Legal. Então, isso que você precisa analisar para conseguir conversar e manter um discurso mais assertivo junto às corporações.